Boa tarde, meus amores. Vamos fazer a correção da nossa atividade de arte. Abra um livro na página 36, certo? Vamos lá. A questão 1. Observe as esculturas com que materiais você acha que elas foram confeccionadas. A primeira, da Santa Ana e a Virgem Criança, foi confeccionada com madeira, certo? Menotti Del, gesso. Madame Finaile, mármore. E Bust of Woman, bronze, certo? Então, madeira, mármore, gesso e bronze. Questão 2. Responda ao que se pede. O que é escultura? São objetos de formas tridimensionais. Então, escultura são objetos de formas tridimensionais. Letra B. Quais materiais podem ser utilizados para construir uma escultura? Pode utilizar o bronze, o mármore, argila, cera, madeira e gesso, certo? Letra C. Como as esculturas podem ser classificadas? Abstratas ou figurativas? Letra D. Explique cada tipo de escultura. A escultura abstrata representa como o artista vê o objeto. Na figurativa, o artista representa a escultura da maneira mais próxima possível da realidade, certo? Letra E. Escreva o nome de alguns escultores. Michelangelo, Rodin, Aleijadinho, Ernesto de Fiore. Letra F. Michelangelo criou várias esculturas que ficaram famosas. Escreva o nome de algumas. Pietà, Davi, Moisés, certo? E a questão 3 seria, no caso, opcional, né? Se vocês iriam fazer aí, que tal ser escultor ou escultora, né? Você vai precisar de uma barra de sabão ou sabonete, então aí essa questão ficou a critério de cada um se iria fazer ou não, certo? Agora vamos ver página 38. Aleijadinho, conhecendo o artista. Vamos conhecer um pouquinho sobre o artista Aleijadinho, certo? Antônio Francisco Lisboa nasceu no Brasil na década de 1730. Nesse período, o estilo barroco, utilizado por ele, expandia-se por toda a Europa. O barroco tem características muito interessantes. Nele encontramos muitas linhas curvas, tanto na pintura como na arquitetura e na escultura. Também ficou conhecido como o movimento da era do ornamento, diferentemente do Renascimento, o qual dava valor às emoções e não à racionalidade. Então, esse movimento, né, ficou conhecido como movimento da era do ornamento, certo? Dentre vários artistas barrocos, destacam-se Caravaggio, pintor, Bernini, escultor, e Borromini, arquiteto, certo? Aleijadinho utilizava em suas obras materiais como mármore, bronze, madeira, pedra em sabão, né, porque é o sabão em pedra, entre outros. Seus trabalhos são verdadeiras riquezas culturais. Ele marcou a história da arte brasileira. A cidade onde nasceu, Ouro Preto, Minas Gerais, é uma cidade histórica.
e em várias partes dela encontra-se obras desse artista. Observe estes dois trabalhos do mestre Aleijadinho. Parte do conjunto da obra Os Profetas e Cristo Flagelado. Certo? Então aí observem aí dois trabalhos dele, né? Do Aleijadinho. Agora vamos estudar sobre pontilhismo. O que é pontilhismo? Pontilhismo é uma técnica que consiste em preencher os espaços do desenho com pontos, lado a lado. Olhando de longe para a tela, veremos cores misturadas que cabem ao observador percebê-las como um todo, plenamente organizado. O que causa um bom efeito? Um dos principais artistas do pontilhismo foi o pintor francês Georges Seurat. Sua arte afetou seus sucessores e os movimentos artísticos que surgiram nos séculos XIX e XX. Observe a imagem aí, a ponte em Courbevoie, Georges Seurat, 1887. Então, aí temos uma pintura em pontilhismo, é isso? É utilizada essa técnica aí por esse pintor. Com os temas propostos pelo pontilhismo são sobre a natureza. Então, os temas propostos, né, pelo pontilhismo são sobre a natureza, com ênfase na valorização da decomposição das cores e da luminosidade. O desenho apresenta sombras coloridas que combinam com a luminosidade, dando efeito de dimensão e profundidade. O pontilhismo surgiu em 1886, com a última exposição dos artistas impressionistas, certo? Essa técnica interessante foi utilizada por dois artistas que participaram da exposição e que criaram uma nova tendência ao movimento. Georges Seurat passou parte de sua vida visitando galerias e museus e estudando arte. Além de pintar, Seurat adorava estudar física. Entre 1880 e 1884, fez diversos esboços e desenhos de temas do cotidiano. Galeria, vamos ver aí a galeria, ó. Georges, né? Seurat Georges, a Summer Landscape. A tia não sabe a pronúncia correta, mas é uma tela que ele pintou aí. Aí tem a outra abaixo, um banho em Asnieres. Também uma tela, né? Então ele gostava de pintar o cotidiano. Aí temos aqui ao lado também Paul Signac. Paul Signac foi outro pintor de grande importância que trabalhou com o pontilhismo, certo? Pintou diversas aquarelas que surpreenderam devido à forma como captavam as paisagens marítimas, característica mais genuína de sua arte. Observe algumas de suas obras. Aí ao lado, né? Retrato de Paul Signac, 1890, pintado por Georges Seurat. Aí vamos para a galeria dele, né? Signac. Aí tem aqui a primeira, Saint-Tropez, o nome da obra, 1899. E Rio em Petit Andelle, 1886, que também ele usava
a técnica do pontilhismo, certo? Então, ele também era um pintor, né, de grande importância, que também trabalhou com o pontilhismo, ok? Agora vamos para a atividade. Agora é com você. Observe a imagem e responda ao que se pede. O que você vê? Letra A. Letra B. Quais foram as cores usadas no desenho? Quais cores chamaram mais a sua atenção? Letra C. Que técnica foi usada para preencher o desenho? Questão 2. No quadro abaixo, George Seurat usou a técnica do pontilhismo, certo? Aí, em uma folha de papel cartão, tente copiar o quadro usando lápis aquarelável. Primeiro faça o desenho com lápis grafite e depois pinte utilizando a técnica do pontilhismo. Quando você terminar de pintar o quadro, passe água sobre todo o desenho usando um pincel grosso e deixe secar. Caso você tenha algum desses materiais aí, vocês fazem, tá? Para ver como que fica. Questão 3. Agora vamos criar nossa obra com a técnica do pontilhismo. Utilizando o giz de cera e lápis de cor, imagine uma figura e procure retratá-la usando apenas pontos. Não se esqueça de misturar as cores para criar um efeito artístico, certo? E a 4. Observe o quadro de Paul Signac. Tente produzi-lo no espaço abaixo, utilizando a mesma técnica do pontilhismo com cotonete e tinta guache. Esse aqui também vocês, se tiverem o material, vocês fazem. Se não, tentem fazer com lápis, tá? Só até a quarta questão, certo? Então, por hoje é só. Beijos e até segunda.